Estima-se que na época da chegada dos europeus existia mais de 1.000 povos indígenas, somando entre 2 e 4 milhões de pessoas. De acordo com os dados do IBGE 2010, encontramos hoje no território brasileiro somente 305 etnias e aproximadamente 274 línguas diferentes. Alguns dos povos indígenas foram registrados em um mapa do ano de 1944 do etnólogo Kurt Nimoendaju, demonstrando a imensa diversidade dos povos indígenas. O Brasil foi colonizado e povoado de diferentes formas dependendo da região e das riquezas naturais que nela poderiam ser encontradas. Já em Rondônia, o grande boom de colonização ocorreu durante o ciclo de extração da borracha, que durou de 1879 até o fim da Segunda Guerra Mundial, com baixas e altas de extração durante esses anos. Os grupos indígenas em Rondônia, como em todo o Brasil, foram rapidamente reduzidos. Em Rondônia, muitos desses povos foram forçados a trabalhar na extração da matéria-prima da borracha, o látex. O trabalho forçado e o contato com o branco resultou em diversas doenças e na incorporação de muitos povos indígenas na sociedade brasileira. Após esse período, outro momento que intensificou a colonização de Rondônia foi quando o governo deu início à construção da BR-364. Observe a consequência da colonização e do movimento humano nessa região. Mas antes de todas essas mudanças, os povos indígenas ocupavam regiões diferentes das que vivem hoje em dia. Todos os índios da família linguística Tupari, por exemplo, viviam nas proximidades do rio Pimenta Bueno. Atualmente sabemos que muitos povos foram impactados pela colonização e desapareceram, vítimas de epidemias e massacres. Os que sobreviveram se encontram dispersos pelo estado de Rondônia. No Brasil, os povos indígenas sobreviventes são, em sua maioria, os que estavam mais afastados das principais vias de penetração dos colonizadores e os que conseguiram resistir aos anos de contato intenso. Os povos de recente contato e os índios isolados são grupos que mantêm fortalecidas suas formas de organização social e suas dinâmicas coletivas próprias, e que definem sua relação com o Estado e a sociedade nacional com alto grau de autonomia. Professor Arion Rodrigues já afirmava que, assim como a diversidade biológica é produto de milhares de anos de evolução, a diversidade linguística e cultural também segue etapas evolutivas. A evolução das línguas ocorre devido aos resultados da dispersão dos grupos humanos e da interação de uns com os outros em diferentes meios ambientes. É a língua que permite a transmissão da experiência e dos conhecimentos adquiridos para as gerações seguintes, para as crianças que serão os adultos de amanhã. As línguas indígenas estão organizadas em troncos, famílias e línguas isoladas. Veja só como o tronco tupi é organizado. Cada língua possui sua história e sua riqueza cultural, devendo ser preservada e transmitida de geração para geração. Os Akuntsu fazem parte da família linguística Tupari, junto com os Macurapi, Mequens, Vajuru e os Tupari, e antigamente formavam uma só língua e um só povo. Os Akuntsu relatam que moraram por muitos anos nas proximidades do rio Ucutarem, mudando para o rio Ucucharo. Os Akuntsu falam que foi nesta região onde o seu povo foi reduzido, atacados com armas de fogo pelo homem branco. Tradicionalmente ocupavam um perímetro territorial muito extenso que vinha desde a cabeceira do rio Tanaru até as margens do rio Corumbiara, o rio Bediá. As mulheres preparam a xixa com diferentes alimentos, como a pupunha, mandioca, batata doce, milho. As mulheres mastigam uma folha própria para a preparação da xixa, conhecida como chogotep. Essa folha tem o papel fundamental de limpar os dentes. Pegam parte do alimento que amassaram com o pilão e mastigam, colocando tudo de volta na panela. Durante este processo, as mulheres vão acrescentando água aos poucos até criar consistência. Quanto mais tempo a xixa permanecer tampada dentro da panela ou garrafa, mais fermentada ficará.
O calendário de seca e período chuvoso dos Akuntsu é orientado pelos sinais da natureza, como a queda de um fruto específico ou a contagem das luas desde a última chuva. A época da seca é o momento ideal para a preparação da roça, que inclui períodos distintos para a derrubada, a queimada e o plantio. Eles escolhem o terreno e determinam a forma de seu roçado. Em seguida, limpam o terreno, preparando para a queimada. Todos os Akuntsu ajudam na derrubada e no plantio de seus alimentos, sendo os alimentos da roça muito importante para sua base alimentar. Cada pessoa do grupo possui sua parte na roça demarcada, sendo responsável pela sua limpeza e pelo plantio. Para a preparação do rapé, primeiro eles secam a folha do fumo, em seguida socam no pilão até esfarelar. Depois é só inalar. Para a confecção do cigarro, colocam o fumo picado na folha seca de bananeira e o cigarro está pronto para ser usado. O rapé é muito importante para o processo de cura física e espiritual. É durante a pagelança que o pajé cura as doenças e dá proteção. A pagelança é uma prática comum a outros grupos indígenas, como os Canoê e os Tupari. A cultura material dos Akuntsu envolve também a preparação de maricos, da tinta do urucu, dos braceletes usados no braço e pernas, bem como da extração da gordura do inajá. Os homens possuem atividades culturais diferentes das mulheres. As práticas mais comuns são a confecção de flechas, arcos e cestos. Só os homens caçam e trazem comida para dentro da aldeia. Atualmente, o povo Akuntsu está reduzido a 4 pessoas que vivem na terra indígena Rio Omerê.